Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje vamos falar de obesidade, uma doença crônica que atinge 1 a cada 5 brasileiros. Para muita gente, a obesidade caracteriza-se por uns quilinhos a mais, uma gordurinha aqui ou ali, mas especialistas alertam para a gravidade dessa situação, já que a obesidade é um fator de risco para inúmeras doenças que acometem o nosso século. E você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar lá a Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Agora você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. E a gente já começa essa primeira edição aqui do Band Cidade, falando que mais de 4.000 ruas vão ser asfaltadas pelo novo pacote de obras lançado pela Prefeitura. Mais de 100 milhões de reais vão ser investidos nesse trabalho de recapeamento. Aqui no bairro Terra Nova, zona leste de Manaus, a Operação Tapa Buracos já teve início nesse segundo semestre de 2019. O serviço faz parte do pacote de obras lançado pela Prefeitura de Manaus. É a primeira vez que um prefeito faz centenas de milhões de reais de recapeamento. Esse é o nosso projeto, requalifica 1, 2, 3 e 4. Ano que vem 5, 6, 7 e 8 e ao mesmo tempo destina para cada exercício 100 milhões só para tapa-buraco, fora o dinheiro que a Seminf tem para emergências e também para tapa-buraco. E esse pacote que está sendo hoje lançado de 100 milhões, apesar de ser um recurso que está vindo do Finisa, né, que é da Caixa Econômica Federal, foi licitado e hoje nós chegamos a essa quantidade aí de 4.415 ruas. Está sendo atendida 480 comunidades e a gente vai começar pelo começo, né? Mais de 4.000 ruas devem ser asfaltadas na execução dos serviços. O trabalho segue para várias outras zonas de Manaus. É determinado aqui, né, no Nova Floresta, além da compensa 1, 2 e 3 e também nos cidadãos, que estamos começando pelo Cidadão 10. À medida, né, as equipes estão entrando com força total, sempre em regime de mutirão, que é onde a gente tem um rendimento. Eu acho que não tem como chegar e fazer uma rua ou duas. Nós mapeamos todas as ruas, né? Os mapas estão aqui na minha mão. Mapeamos todos os bairros, todas as comunidades com maior necessidade e estamos, nesse momento, fazendo isso. Vamos entrar para fazer todas as ruas dessas comunidades, acabando uma, passamos para as outras. A previsão do governo municipal é lançar no segundo semestre do ano que vem mais um pacote de recapeamento no mesmo valor. Assim, as ruas que não forem contempladas nessa edição vão ser atendidas no ano seguinte. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas comemora 69 anos com aplicativo para o cidadão e também simpósio internacional. A repórter Isabela Bastos tem as informações. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas completa 69 anos e dá início a uma programação. Quem vai contar os detalhes de tudo que vai acontecer durante o decorrer dessa semana é a presidente do TCE-AM, Yara Lins. A programação começa hoje à noite, vai até o final da semana. O que os servidores e até outras pessoas vão ter de programação durante a comemoração desses 69 anos? Sim, hoje é a abertura das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Brasil. É a primeira vez que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas está sediando essas Olimpíadas e às 20 horas, lá no Vasco Vasques, vai ser a abertura oficial dessas Olimpíadas, que vai de hoje, 14, ao dia 20 de outubro. E também temos da 17 a abertura do segundo Simpósio Internacional do Meio Ambiente, que o tribunal também vai sediar aqui no nosso estado, com várias participações de autoridades de todo o Brasil e até do exterior também. Queria que a senhora falasse sobre os avanços, principalmente tecnológicos, conquistados pelo TCE nesses últimos anos. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas hoje possui um data center que nós inauguramos mês passado, que é o nosso data center, o melhor do Estado. E, com isso, facilitou muito os trabalhos dos nossos processos, que hoje nossos processos tiveram um avanço
significativo, acabando com os processos antigos, através da competência e do aceleramento de trabalho que houve entre os técnicos do tribunal, que estamos agora em 2012. Então, os processos antigos realmente foram todos julgados e o tribunal ganha com isso. Muito obrigada, presidente. E ainda durante o decorrer desse mês, o tribunal deve lançar um aplicativo que vai facilitar o acompanhamento dos trâmites de processo. Chegou o momento da gente falar de oportunidade de trabalho para esta terça-feira aqui no Amazonas. A Secretaria de Estado do Trabalho divulga vagas para emprego para hoje. Olha só, essas são apenas algumas, tá bom? Tem várias outras. Tem 4 vagas para chefe de cozinha, 1 para assistente financeiro, também tem uma vaga para auxiliar de limpeza. Agora, essas 15 vagas para servente de limpeza aí, ó, são para pessoas com deficiência. Também tem 10 vagas para técnico de enfermagem, também para pessoas com deficiência. Lembrando que a distribuição das senhas já começou logo cedo, mas o atendimento vai até às 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e também escolaridade. Lembrando que esses candidatos que se interessam aí por essas vagas precisam apresentar disponibilidade de horário. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. A previsão é de sol com aumento de nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar entre 23 e 31 graus. Em Tonantins, amanhã é de sol com aumento de nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Guajará, dia ensolarado com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima é de 32 graus. Em Silves, sol e aumento de nuvens durante o dia, período nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 20% dos brasileiros são obesos. Especialistas alertam a má alimentação e também o sedentarismo são apontados como os grandes vilões nessa história toda. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o cardiologista Anderson Nascimento. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Muito obrigado. A gente pode dizer que a obesidade acaba sendo que uma doença multifatorial, ou seja, tem diversos fatores para que ela aconteça? Sem dúvida. Além de ser uma doença multifatorial, ela já é considerada uma epidemia na atualidade. Hoje o mundo inteiro está preocupado com a obesidade, porque nós passamos de uma fase onde as pessoas têm que, além de se preocupar com ter o que comer, elas têm que se preocupar com o que elas estão comendo. Então a obesidade talvez seja o grande desafio da nossa atualidade, porque junto com a obesidade vem todas as doenças secundárias à obesidade. Além do problema estético, a pessoa está chateada porque está um pouco acima do peso, aquele desconforto todo de estética, nós temos uma gama enorme de doenças que vêm secundárias à obesidade, que colhem tempo de vida e qualidade de vida das pessoas. Quais são essas doenças, doutor? Olha, de cara a gente pode falar de diabetes, insuficiência renal, todas as doenças cerebrovasculares, como infartos, tromboses, acidentes vasculares cerebrais, que são os famosos AVCs. Então, todos esses têm uma ligação diretamente com a obesidade ou indiretamente. E a gente também pode até falar que a obesidade também está ligada a doenças psicológicas também, não? Sem dúvida, sem dúvida. Além de toda a parte emocional, estética, existe a parte que a gente desconta na comida, né? É normal a gente ver as pessoas descontando nos alimentos, as pessoas quando passam, estão numa fase difícil, estou comendo mais. E isso é uma bola de neve. Fica mais triste ainda porque ganhou peso, aí come mais porque está triste, aí ganha mais peso, fica triste de novo, come mais. Então são realmente desafios muito grandes. Então a nossa intenção com os nossos programas de prevenção, de ajuda nas pessoas para saírem da obesidade, são realmente ajudar as pessoas a vencer esse grande desafio. Porque realmente é um desafio. Saber o que a gente tem que comer, muita gente sabe. Agora, conseguir comer o que tem que comer é talvez um dos grandes desafios. Então,
nós trouxemos para Manaus alguns programas para ajudar a combater. Então, um deles é o Mais 1K, que é um programa que é aberto a toda a população, e não somente às pessoas que têm o Apvida, onde as pessoas fazem parte de um grupo de atividade física, com 4 pontos. A gente tem atividade física na cidade todos os dias, e, além disso, a gente ainda tem um encontro no final de semana, onde vão todos os grupos, que é uma festa muito grande. Então, estar nesse grupo realmente é um apoio muito grande para poder sair desse desafio da inércia, porque um dos maiores inimigos que a gente tem contra a obesidade é a pessoa não conseguir sair da inércia, não praticar atividade física. O senhor pode dizer, talvez, que a obesidade está saindo do controle na sua avaliação ou não? Sem dúvida, o desafio é controlar a obesidade, né? Porque realmente, mundialmente, existe esse desafio. As facilidades, hoje a gente tem muita facilidade de não se locomover. O desafio de vencer a locomoção está causando uma inércia nas pessoas. Então, antigamente, quando você saía para ir na padaria comprar o pão, hoje você pede pelo aplicativo. Você pegava seu filho, vamos na padaria, a gente ia a pé. Hoje você tem 3 carros na garagem e ainda tem a violência que fala, não, se a pé é perigoso. Então, são muitos desafios. Os desafios de locomoção, eles são parceiros da obesidade, como se diz. Isso é extremamente importante, doutor, porque antigamente, justamente como o senhor falou, a gente ia ali na esquina comprar um pão a pé, ou então até talvez de bicicleta. Sem dúvida. Né? Mas aí agora... Hoje você pede pelo iFood. Hoje a gente consegue ligar para a cozinha e pedir para o seu filho trazer um copo d'água. Dentro da própria casa da gente, a gente tem o desafio da locomoção, porque cada um tem o seu celular. Então, isso são realmente verdades que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando. Fora isso, o sabor delicioso dos fast foods e a falta de proporcionalidade entre o que é saudável e o que está sendo oferecido no fast food. E o que é engraçado nisso tudo, doutor, porque assim, as pessoas acabam tendo uma situação, eu sei o que o sanduíche pode me causar, mas eu estou ali também comendo sanduíche, um refrigerante talvez. Sem dúvida. E as pessoas sabem Saber disso. o que tem que fazer é uma coisa, colocar em prática. Então, uma das grandes coisas é a disciplina. Por isso que os grupos que a gente traz para isso são para poder realmente ajudar. Dizem que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, se você convive com 5 pessoas que estão na mesma pegada, fazendo atividade física, falando sobre emagrecimento, você consegue ter um apoio maior. Além disso, você tem um profissional da educação física para te ajudar, um educador físico. Você tem nos programas de prevenção de diabetes, que é o nosso programa Viver Bem, ele capta no exame de sangue. Você faz o exame de sangue, quando você percebe uma alteração de hemoglobina glicada, uma subida na hemoglobina, você já recebe uma ligação, olha, nós estamos chamando, então você traz a pessoa para um convívio, para um grupo, fazer parte de um grupo, compartilhar vitórias. Então, isso ajuda demais a combater, né? E qual o impacto da obesidade na vida de uma pessoa? A gente pensa assim, eu tô com uns quilinhos a mais ali, mas qual é o peso, de fato, literalmente falando, que isso acaba acometendo a vida da pessoa? Os primeiros sinais são a intolerância à glicose, então você começa a ter problema com o controle de insulina no seu organismo. O segundo, a pressão arterial, normalmente ela é alta nas pessoas que são obesas, então já começa a colher tudo isso. Tem a parte psicológica, que atrapalha bastante, e você começa realmente a entrar num ciclo vicioso que precisa ser quebrado, né? Então, o impacto na vida das pessoas além de você ter a longo prazo uma vida mais difícil, você tem também menos qualidade de vida. Então, a gente sempre, como obesidade, a gente trabalha com índice de massa corporal, que é um índice para ver realmente o seu grau de obesidade, e a cintura, né? A medida da cintura, ele está diretamente relacionada a doenças cardiovasculares. Pois é, tem esse cálculo agora, né? O IMC, Índice de Massa Corporal. Isso. Como é que é feito esse cálculo agora? Por exemplo, o pessoal de casa, né, está assistindo, como é que eu sei ou não que você precisa de um profissional ou de uma balança de bioimpedância. Ele pode ser feito através da medida das pregas do corpo, certo, ou através da balança de bioimpedância. Ele basicamente divide o seu peso do corpo em peso magro e peso gordo. Ele te fala exatamente qual é o seu percentual de gordura, que é o que a gente não quer, né? A gente quer ter um percentual de gordura baixo e um percentual de músculos alto, né? Então, e tem aquela diferença, né? Por exemplo, assim, poxa, tem uma pessoa que pesa, por exemplo, 60 quilos e tem uma outra pessoa também que pesa 60 quilos, mas o corpo acaba sendo diferente, porque tem muita diferença, né? Quando a gente fala. Emagrecimento nem sempre é perder o peso, é você perder a massa gorda. Então, às vezes, você entra num programa de ginástica, aí você sobe na balança e você está 2 quilos mais gordo. Mas não é mais gordo, é mais pesado, com pesos de músculo.
Então, existe essa confusão que precisa ser clara. Emagrecimento é perder gordura do corpo e não perder peso. Peso pode ser ganho. Músculo é mais pesado que a gordura. Quando você ganha músculo, você aumenta a sua quantidade de queima, porque o músculo queima mais, aumenta o seu motor de queima e ainda você fica mais bonito e mais magro, mesmo estando mais pesado na balança. E mais saudável também, Muito mais né? saudável. Porque às vezes tem a situação da pessoa estar em forma, né? Talvez esteja ali magra, mas saudável já é questionável, é bem né? diferente. E sair da inércia, deixar de ser uma pessoa que não faz atividade física é o maior desafio que a pessoa tem. Às vezes você pode estar até com um índice de massa corporal mais alto, mas se você está buscando atividade física para tentar perder esse índice de massa corporal, você já está mais saudável. Você pode ainda estar acima do peso, mas fazendo atividade física diária, você já está mais saudável. Agora há pouco o senhor falou do cálculo IMC, eu acabei interrompendo, mas como é que se faz esse cálculo? Esse cálculo é feito, são dois formatos, né? Através de pregas, você tem uma pinça que você usa para pegar as pregas corporais e usa dentro de um cálculo, ele te dá um valor aproximado. E as balanças de bioimpedância, onde você coloca 4 pontos nessa balança e ela passa uma corrente elétrica no corpo e te dá esse cálculo. Então, hoje em dia, para a gente ter uma precisão maior, são através das balanças de bioimpedância. Essa balança de bioimpedância eu já tive a oportunidade de fazer e olha, é sensacional, porque diz, por exemplo, a idade, né, do meu corpo, por exemplo, Diferente eu tenho 27 anos. Então, assim, com a balança a gente sobe, ó, Flávia, você tem 27 anos, mas o seu corpo apresenta uma característica de uma pessoa de 40 anos. A gente, opa, então tem alguma coisa errada aí. E ele fala exatamente até onde você precisa perder gordura. Se você precisa perder gordura no membro inferior, no membro superior, no abdômen. Então, é muito interessante. As pessoas que têm acesso à balança de bioimpedância devem fazer. Hoje é uma coisa bem popular, você consegue fazer até em farmácias. As farmácias oferecem a bioimpedância, muitas clínicas oferecem. Mas a mais antiga, que é através da medida de pregas corporais, também funciona. Também o algoritmo que é usado, ele funciona também. Agora, como é que a gente pode aplicar os exercícios no dia a dia? Por exemplo, uma pessoa ela é sedentária e ela decide hoje, por exemplo, agora amanhã de manhã, de terça-feira, depois do banho de cidade, eu vou fazer a minha corrida de alta intensidade. Isso é extremamente não recomendado. A gente sempre procura começar gradativamente, sempre com caminhadas, de preferência, se for possível, com acompanhamento de um profissional, uma consulta médica. Mas, às vezes, demora um pouco para você conseguir marcar a consulta, às vezes você não tem acesso e já quer começar. Começa com uma caminhada leve, o que você se sinta confortável. 30 minutos de caminhada é suficiente para você sair da sua inércia e passar para uma vida ativa. Depois vai aumentando de acordo com a recomendação do profissional. A gente sempre recomenda passar por um profissional para discutir isso. Agora, doutor, uma dúvida. Por exemplo, a pessoa obesa, jovem, ela requer o mesmo cuidado da pessoa que é obesa, que tem uma maior idade, assim, mais idade? Os cuidados com a obesidade devem acontecer para todos. É que um organismo jovem tolera melhor e demora mais tempo para sofrer os efeitos da obesidade. Mas quanto mais jovem você fica obeso, mais jovem você terá os problemas decorrentes da doença. Então, às vezes, você tem um adulto jovem obeso que ainda não tem hipertensão, ainda não tem diabetes, ainda não tem doença renal, mas ele está realmente colhendo o tempo dele mesmo. Ele vai ter um problema. A obesidade, infelizmente, só tem um caminho. Todo mundo vai ter problema. Quem já teve, quem vai ter. Então, tem que realmente levar muito a sério esse controle. Nós temos na nossa empresa, no Apvida, programas especiais para isso. Então, além do programa Mais 1K, que é o programa que é aberto a público, nós temos o programa Viver Bem, que é o que faz a captação dos pacientes durante o exame laboratorial e informa eles do problema que eles têm e traz. E também temos programas nacionais de cirurgias minimamente invasivas, que buscam fazer cirurgias com mais controle para evitar a agressão cirúrgica, a cicatrização do próprio paciente obeso e diabético. Ela é mais difícil que a dos demais pacientes. O tempo de hospitalização para eles é um problema, porque eles desenvolvem mais infecção. Então, nós temos um programa nacional de cirurgia minimamente invasiva que traz às pessoas um trauma cirúrgico menor e consegue voltar à vida ativa, mas para dar uma nova chance de se livrar da obesidade. Apesar de já estar colhendo o fruto da doença, a gente quer que ela
recolha. Olha só, agora o Band Cidade vai para o breve intervalo e na volta vamos responder as perguntas dos telespectadores. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas, e o assunto de hoje é obesidade. Estamos conversando com um cardiologista e também cirurgião cardiovascular, Anderson Nascimento. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao Band Cidade. Agora chegou o momento da gente responder as perguntas dos telespectadores. Lembrando que você pode participar aqui das entrevistas do Band Cidade. Você pode enviar a sua sugestão de entrevista para o nosso número 99205-1478, para o nosso WhatsApp. É só, olha, Flávia, eu gostaria de abordar esse tema aqui, que tal, não tem problema não, a gente marca aqui e a gente explica todos os detalhes para você. Agora, vamos lá? Vamos lá. Para a nossa primeira pergunta. Vamos colocar aqui, olha só. Por que algumas pessoas comem tudo e nunca engordam e outras vivem de dieta e não conseguem perder peso? Isso é uma pergunta que realmente as pessoas sempre fazem e a gente fala até que é uma injustiça, né? Isso vem muito do biotipo da pessoa, né? O nosso organismo, ele responde de formas diferentes, não só no que comem tudo, além do tipo de paladar das pessoas. Então, é muito comum a gente falar, a pessoa come tudo, mas quando você vai ver, eu come tudo também, ela come muita salada, ela tem paladar para salada. Tem aquela situação, como é que é? Magra de ruim? A pessoa come exatamente, tanto. Mas na verdade você vai olhar o come tanto dela, nossa, comi um bombom, tá achando que comeu muito. Então, mas se você comer mais do que você consome, você vai ganhar peso. Mas algumas pessoas têm um metabolismo mais acelerado, tem uma tendência a um acúmulo menor de gordura. Então, isso vem muito do DNA da pessoa, da herança genética que ela recebeu para ter aquele tipo de corpo, né? Mas o mais interessante é você saber exatamente, a ingesta calórica, ela tem o seu limite. Você consegue fazer o seu cálculo de gasto energético basal e saber o quanto você pode comer. Exatamente. Vamos lá para a próxima. A dieta do carboidrato realmente funciona? A falta dele na alimentação diária não faz mal? Então, a gente, às vezes, as pessoas querem tirar o carboidrato ou colocar somente carboidrato. Todas as linhas de dieta, elas têm a sua lógica e funcionam. A falta de carboidrato, realmente, para quem não está acostumado, ela faz muita falta. O carboidrato é a nossa energia, como se fosse o combustível rápido que a gente ingere. Então, quando você tira o carboidrato, a primeira coisa que acontece é o mau humor. A pessoa está de mau humor porque não tem carboidrato. A pessoa se sente fraca, mas tem adaptação. Então, a dieta de carboidrato funciona, a dieta de proteína funciona, o jejum prolongado funciona. Todos os tipos de dieta funcionam desde que orientados por profissionais. A única coisa que você não pode fazer é fazer uma dieta da sua cabeça e, às vezes, o maior erro é ela misturar duas dietas. Ela começa de manhã com a dieta da proteína e de tarde ela quer passar para o carboidrato. Aí, realmente, é uma tragédia. Então, a gente sempre fala que as dietas orientadas por profissionais, todas elas têm o seu fundamento e funciona. E o detalhe é que, por exemplo, a dieta que funciona talvez com a sua irmã não significa também que vai funcionar com você. Não tenha dúvida, isso é muito claro, mesmo porque o gasto energético dela é diferente, o DNA é diferente. Apesar de ser filhos do mesmo pai, às vezes você tem filhos que têm biotipos diferentes, porque na hora de fazer a combinação genética, um herdou uma coisa, o outro herdou outra. Senão a gente seria todo mundo igual, né? Pois é, exatamente. Vamos lá para a próxima. Como emagrecer sem fazer exercício físico? Primeiro, é possível? Olha, é possível, mas não é tão saudável. Se você ingerir menos caloria do que você gasta durante o dia, você vai perder peso. Só que quando você faz exercício, você aumenta o seu gasto, então você pode comer menos. E quando você não faz atividade física, deixa de ser um emagrecimento saudável e passa a ser um emagrecimento por desnutrição, por falta de oferta calórica. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer essas dietas, onde você não aumenta o seu gasto e só restringe a oferta de alimentos. É claro que funciona. Às vezes você não pode fazer atividade física, está com alguma lesão e não pode imediatamente voltar. Mas chega a ser um processo mais lento, doutor? Sem Por exemplo, dúvida, emagrece, mas talvez não na velocidade. Uma velocidade bem diferente e não é saudável, né? Eu acho que a gente tem que pensar em, quando a gente fala de dieta vem do grego de mudança de vida. Então, mudar de vida também faz parte de fazer exercício. Eu acho que a pessoa tem que fazer realmente um mindset e entender que o exercício, nós não estamos falando daquele exercício extenuante, que a pessoa não aguenta. Tem gente que não gosta de fazer ginástica, mas uma caminhada diária
faz bem para o sistema vascular, os benefícios são muito maiores, né? E eu costumo até dizer que tudo está relacionado aqui na nossa cabeça, né? Se, por exemplo, assim, segunda-feira é o dia da dieta de todo mundo. Então, assim, segunda-feira eu vou fazer uma dieta, para mim já acabou. Então, assim, eu posso comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até o discernimento realmente das coisas que a gente pode comer. Vamos lá para a próxima pergunta? Olha só. Evitar o consumo de carne ajuda a emagrecer? No caso, carne vermelha, como é que é? Isso é assim. A carne é uma proteína. Sim. Então, existem muitas dietas onde você consome muita proteína para perder peso. Só que, às vezes, nas dietas combinadas, se você troca carne por um alimento menos calórico, talvez um frango ou peixe, realmente você pode ter uma perda de peso. O importante é você saber o quanto você está ingerindo de caloria naquela alimentação. Agora, você falar, restringir carne vermelha é o suficiente para perder peso? Não é por aí. O caminho não é esse. Agora, você pode realmente trocar a carne por um frango para você ter perda de caloria, ingerir menos caloria? Pode, funciona. Muitas dietas vão ser muito em cima de frango e peixe e tem resultado. Mas a carne é uma proteína muito boa. Então, cabe a carne vermelha em qualquer dieta. Legal. Vamos lá? Olha só, a ingestão de líquidos antes e durante as refeições ajuda a emagrecer? Ingestão de líquidos ajuda a emagrecer, isso é fato. Só que às vezes a pessoa acha que ingestão de líquido durante a refeição, até quando você quer emagrecer, você tira o líquido durante a refeição. Porque quando você ingere o líquido, você dilata o estômago, você ajeita lá dentro, então você consegue comer mais. Quando você tenta comer sem líquido, você come menos. Se você coloca um refrigerante na mesa e come junto, vai comer mais. Então, a ingestão de líquido durante a refeição, não. Isso não ajuda a emagrecer. Ingestão de líquido durante o dia, sim. Isso ajuda a emagrecer. Pelo menos 3 litros de água por dia. Quem quer ser magro precisa beber. E 3 litros de água por dia? É uma conta, claro que cada um tem o seu peso, o seu tamanho, mas no genérico, a pessoa que quer emagrecer tem que ingerir pelo menos 3 litros de água por dia. Estou no déficit. Vamos lá para a próxima pergunta. Priscila Oliveira, do Educandos, para evitar o ganho de peso, podemos comer algum alimento até quantas horas antes de dormir? Existem uma linha de perda de peso que as pessoas falam sobre o jejum prolongado. Então, o jejum prolongado está no auge hoje, quando você for falar das pessoas, elas estão falando muito de jejum prolongado. Então, durante a noite, você evitar uma ingesta calórica grande durante a noite ajuda realmente a não engordar. Isso é fato. Então, você até umas 18, 20 horas, você fazer uma refeição mais pesada, daí para frente não fazer uma refeição pesada, é uma boa indicação. Não é a dieta, não é uma mágica, mas funciona. Sim. Mas o ideal é realmente você procurar um profissional, ele faz uma dieta para você e normalmente nessa dieta ele orienta até que hora você vai comer e o que você vai ingerir. Mas no genérico, se você me perguntar, de noite somente uma proteína e salada é uma boa dica para quem quer emagrecer. Pronto, legal. Dá tempo de colocar mais uma pergunta? Dá tempo. Então vamos lá. É verdade que ficar sem comer engorda? Por que isso acontece? Olha, isso não é mais uma verdade, né? Isso, por muito tempo a gente fala, se não comer de 3 em 3 horas, você vai engordar. E hoje o jejum prolongado vem quebrando esse paradigma e vem mostrando que você pode passar períodos grandes em jejum e que isso te ajuda a emagrecer, que é o jejum intermitente. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa passa muito tempo sem comer e quando vai comer, come um montão de coisa e é aí que você engorda. É aí que você erra. Né? Eu vou ficar muito tempo sem comer, em compensação depois eu vou fazer igual um camelo, eu vou abastecer. Isso realmente não é o ideal. Então, comer fracionado a cada 3 horas sempre foi uma orientação dos nutricionistas, mas hoje não é mais uma verdade. Existem linhas que acreditam nisso, existem linhas que acreditam que mais tempo sem comer é melhor, existem linhas que acreditam que 18 horas sem comer, você comer e ficar 18 horas durante a noite sem comer até a hora do almoço, que são as dietas de jejum intermitente, tem tido uma boa resposta e um bom resultado. Então, por isso que eu falo que você tem que ter o apoio de um profissional. Porque você tem que escolher uma linha de dieta para seguir e seguir essa linha. Se você tentar fazer a doida, agora eu vou fazer jejum prolongado todo dia, você vai fazer uma hipoglicemia, vai passar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com dieta. Nosso organismo precisa de combustível, é igual você deixar seu carro sem abastecer. Eu vou daqui a Fortaleza, mas não vou abastecer meu carro. Não faça isso porque você não vai chegar. Nosso organismo funciona da mesma forma. Se você não oferecer combustível suficiente, você pode ter problema, pode se sentir mal, pode ficar tonto, pode desmaiar. Então, o ideal realmente é você ter uma ingesta em períodos de tempo. Agora, existe a orientação profissional para tirar esse tipo de dúvida.
Olha só, que legal. Doutor Anderson Nascimento, cardiologista, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Eu também. Bom dia, as portas estão abertas para o senhor, para a gente falar de saúde, para a gente falar de outros temas também. Foi um prazer e espero que as pessoas aproveitem esse momento para mudar de vida e começar a cuidar da obesidade. Exatamente, nunca é tarde, Nunca né? é tarde. Nunca é tarde. Muito obrigada mais uma vez. Agora chegou o momento da gente conferir as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, muito bom dia para você. O número de homicídios caiu em 22% em todo o país durante o primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com base em dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou uma estimativa sobre as vagas de trabalhos temporários para o Natal deste ano. De acordo com a CNC, espera-se a contratação de 91 mil trabalhadores temporários para atender o aumento da demanda do varejo no período natalino, ou seja, 4% maior do que em 2018. É a maior oferta dos últimos 6 anos. E a audiência pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia da Câmara Municipal de Manaus discutiu 4 projetos de lei que tratam sobre a proibição do uso de materiais plásticos e produtos não biodegradáveis em Manaus. Um dos projetos discutidos propõe a redução gradativa do uso de copos e pratos plásticos descartáveis na capital amazonense. Também foi analisado o projeto de lei que prevê a proibição ou venda de sacolas plásticas e disciplina a disposição e venda de sacolas biodegradáveis aos consumidores. Para o Notícia da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Agora chegou o momento do Band Cidade, primeira edição, fazer um intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre segurança de dados. Você, por exemplo, tem um costume de conectar a rede Wi-Fi pública? Você não imagina o risco que está correndo. A gente conta os detalhes depois do Band Cidade, depois do intervalo do Band Cidade. A gente volta já. Band Cidade, primeira edição de volta. Na era da tecnologia e informação, os dados são os maiores bens de uma empresa e devem ser protegidos a todo custo. E a segurança da informação é cada vez mais essencial. O Brasil é o segundo país que mais sofre com ataques cibernéticos e a cada 40 segundos acontece um sequestro de dados no país. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com Aldo Evangelista, especialista em Direito Digital. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia para o senhor. Bom dia, Flávia. Bom dia para quem nos assiste na Band Cidade. E vamos falar um pouco de dados e um pouco de tecnologia. Exatamente. Qual é a importância da segurança dos dados? Vamos começar pelas empresas, né? Isso tudo está ligado à credibilidade também, né? Sim, com certeza. A gente chama, inclusive, hoje de segurança digital ou cibersegurança também. E hoje o ativo digital maior das empresas são justamente os dados, como você falou. E as empresas elas têm que ter essa preocupação desse tratamento com os dados que a empresa possui, né? Já que nós estamos hoje numa sociedade de tecnologia, com muita produção de dados a todo momento, consequentemente informações também, precisa ser dada uma adequação correta para esses dados. Mas era justamente a minha próxima pergunta, a importância disso tudo, né? Primeiro que está ligado a gente pode dizer assim, a intimidade da empresa ou então até mesmo a intimidade da pessoa? Com relação às empresas, às corporações, quando a gente fala segurança digital, não é só necessariamente equipamento de TI. Sim. Vai também você ter uma política de cibersegurança, você ter governança, você ter compliance e você ter também o que a gente chama de educação digital, para que aquele funcionário daquela empresa, daquela corporação, ele saiba lidar com esse mundo de tecnologia, com esses dados.
porque há informações, há pesquisas que necessariamente quando uma empresa tem os seus dados invadidos por algum cracker, são poucos relacionados quando algum funcionário da empresa passa, por exemplo, um e-mail errado. O e-mail errado, a senha também, ele não tem cuidado com alguma senha também, ou seja, é algo de algum funcionário. Uhum. Agora, como é que fica a situação da gente controlar essas informações todas, né? Esses dados todos? Agora há pouco você falava de um antivírus no celular. É importante isso tudo também? Pois para o cidadão comum, que todo mundo hoje que tem um smartphone, eu costumo dizer que a pessoa está conectada, ela está com essa tecnologia na mão dela. As tecnologias que nós falamos de inteligência artificial, blockchain, etc., todos estão através dos softwares que as pessoas utilizam no smartphone que está na sua mão, que nos assiste, está entendendo? Existem essas tecnologias. Especificamente sobre a inteligência artificial, por exemplo, a gente tem as assistentes lá do Google, as assistentes da Apple, que é a Siri. Essas assistentes, elas usam inteligência artificial. Sim. Ou seja, então elas estão na mão das pessoas. E as pessoas também elas têm que instalar aplicativo de segurança no seu smartphone, como justamente o antivírus, que existe para smartphone, para tablet, para o seu computador, dá uma certa segurança assim, para o usuário. Uhum. E quando a gente fala em antivírus no telefone, a pessoa diz assim, mas é pago, é caro. Também tem versões gratuitas, né? Sim, tem versões gratuitas que você encontra aí nas lojas, né, de aplicativos de software para smartphone. Agora, Aldo, vou te contar uma situação. É bem comum, por exemplo, a gente vai em restaurante, vai em clínicas, vai em outros lugares e as pessoas oferecem a rede Wi-Fi. Então, assim, a rede Wi-Fi, ela é liberada. Então, a pessoa já chega no estabelecimento, qual é a senha da rede Wi-Fi? Eu coloco aqui no meu celular. A pessoa, a partir do momento que ela se conecta a essa rede Wi-Fi pública, quais são os riscos que ela acaba sofrendo? A rede pública, ou alguns chamam de rede aberta ali, que você se conecta nesses ambientes públicos, por isso que é rede pública, você tem justamente o risco quando você cede ali o seu login, sua senha, a sua informação, ou de você receber algum malware, que é um software que tem maldoso, que é justamente ele vai tirar informações do seu aparelho. As informações que você tem lá, sei lá, com foto, imagem, o que consta no seu smartphone, no seu aparelho, através dessa rede pública isso pode acontecer. Então é que a gente orienta que cada pessoa utilize a sua rede que ela paga mesmo, normalmente. 3G, né, naquele caso. 4G. Como a pessoa está tão... Eu não vou nem colocar viciada, porque eu acho que o termo até é um pouco pesado, mas as pessoas elas têm muito aqui a necessidade de ficarem conectadas. Né? Então, assim, não tem a internet paga ali quando você está em lugar público. A recomendação, então, a gente pode colocar que não é conectar essas redes Wi-Fi? O ideal é não se conectar nessa rede pública, né? Cada um utilizar a rede privada que cada um paga, tem sua conta e é mais indicado, porque existe uma camada de segurança para essas redes privadas. Pode continuar. Só acrescentando, tanto na parte da segurança para o cidadão comum que nos assiste, mas para as corporações como para as empresas, tem sempre que ter essa educação digital e para as empresas não é só empresa particular, mas também para os órgãos públicos. As entidades públicas também, os órgãos públicos também têm que ter essa preocupação com a segurança dos dados também. Porque de uma vez ou outra a gente vê um site X... foi hackeado. E site, a gente pode colocar assim, de funcionalismo público, não? Atualmente, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada ano passado, entra em vigor em agosto do ano que vem. E justamente ela é para proteger os dados nós, pessoas físicas, pessoas naturais que estamos produzindo dados para essas empresas, seja empresas particulares ou empresas, entidade pública, podem dizer, pessoas jurídicas, entidade pública, melhor dizendo. Então, elas têm que ter essa preocupação com o tratamento dos dados e se adequar a essa nova Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor em agosto do ano que vem. Agora, essa senha no telefone, que as pessoas colocam só o dedinho ali, adianta de muita coisa ou não? Para quem é assim, especialista, assim, os crackers da vida, eles conseguem entrar em qualquer aparelho. Eu até indico as pessoas verem o filme do Edward Snowden,
que tem na Netflix, que você vai ver como eles têm essa capacidade de espionar qualquer aparelho. Eita, olha só. Olha, Aldo, evangelista, especialista em direito digital, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. O tempo é curtinho, mas as portas ficam abertas, viu? Pra gente falar desse tema, Flávia, que está no nosso dia a dia. Obrigado. Retornaremos. Obrigada mais uma vez. Agora a gente troca de assunto para falar que semana de estreia do MasterChef é essa aqui, do MasterChef Brasil, na tela da Band, programa de bastante audiência e o melhor programa de culinária da televisão brasileira. A caixa misteriosa do MasterChef passou pelo Amazonas e quem acompanha as redes sociais da Band Amazonas, Facebook e também Instagram, já viu algumas postagens com fotos sobre a passagem da caixa misteriosa do MasterChef aqui na região. Inclusive tem foto minha lá abraçando a caixa e você pode acompanhar. É só pegar o telefone agora, visitar o Instagram da Band Amazonas, que tem a foto lá, a minha e também de todos os apresentadores da Band. E a gente acompanhou tudo e mostra para você agora o conteúdo dessa caixa que é tão temida do programa MasterChef Brasil, que reestreia na tela da Band Amazonas com o tema A Revanche. É hoje. Esse símbolo você já conhece e a caixa também. Mas dessa vez a caixa misteriosa saiu da cozinha e visitou os 4 cantos do Brasil. Ela atravessou rios, passou pela floresta até chegar ao coração da Amazônia. Aqui ela despertou curiosidade por onde passou. Mas ninguém sabia dizer que surpresas a caixa misteriosa escondia. Depois de revelar o segredo, a ansiedade toma conta dos corajosos que olharam a caixa. A mensagem traz a notícia aguardada desde o final da última temporada. MasterChef A Revanche traz rostos conhecidos e alguns com torcida organizada. 20 participantes que já estiveram em outras edições voltam para tentar, outra vez, ganhar o título de melhor cozinheiro amador do Brasil. Eita, que é hoje a estreia aqui na tela da Band Amazonas a partir das 9h45 da noite. Agora a gente troca de assunto para falar que, canonizada pelo Papa Francisco, a irmã Dulce se tornou a primeira santa nascida no Brasil. A repórter Sônia Blota mostra todos os detalhes da solenidade em que a beata baiana foi declarada Santa Dulce dos Pobres. Os cânticos abrem a cerimônia na Praça de São Pedro, lotada em um domingo ensolarado. Neste momento, o Papa Francisco está entrando para presidir a cerimônia de canonização dos 5 santos. Daqui a pouco, Irmã Dulce será oficialmente Santa Dulce dos Pobres. Dos 50 mil fiéis, pelo menos 15 mil eram brasileiros. De acordo com a liturgia, a cerimônia de canonização só pode ser conduzida pelo Papa e dentro do Vaticano. Coube ao cardeal Ângelo Bétio fazer o pedido formal ao Papa para que os 5 beatos fossem considerados santos. La beata Dulce Lopes Pontes, al secolo Maria Rita, nacque in Brasile, a São Salvador de Bahia, il 26 maggio 1914. Além do resumo da biografia de Irmã Dulce, o cardeal leu as histórias do britânico John Henry Newman, da italiana Giuseppina Vanini, da indiana Marian Tessia Kiramel Mankijan e da suíça Marguerite Bé. No altar armado à frente da Basílica de São Pedro, foram colocadas relíquias dos novos santos. No caso da Irmã Dulce, estavam dispostos fragmentos do osso da costela. Em seguida, o Papa Francisco fez uma oração em latim, reconhecendo que os beatos agora são santos. Dulcem Lopes Pontes.
Canonizada 27 anos após a morte, Irmã Dulce passa a ser chamada, a partir de agora, Santa Dulce dos Pobres. Esse foi o terceiro processo mais rápido da história, atrás apenas de João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá. O músico José Maurício Moreira, que recuperou a visão após a intercessão da Irmã Dulce, o segundo milagre reconhecido pelo Vaticano, participou da cerimônia. Os sinos ecoam aqui na Praça São Pedro. É oficial. Fim de cerimônia, Irmã Dulce se torna a primeira santa do Brasil nata. Autoridades de vários países estiveram presentes na cerimônia, entre elas o príncipe Charles da Inglaterra. O governo brasileiro foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ao encerrar a cerimônia, o Papa Francisco quebrou o protocolo. Saiu de Papa Móvel para abençoar os fiéis, o que tradicionalmente só acontece às quartas-feiras. O Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Para você, um ótimo dia e até amanhã.